A velha nem vai lembrar que assinou isso. Riu minha nora, arrancando os documentos que dariam acesso à minha conta bancária da minha mão como se eu fosse lixo. O som cruel da risada dela cortou o silêncio da sala. Abaixei a cabeça fingindo fragilidade, mas eu já sabia o que fazer. Lentamente, deslizei a mão para o fundo do bolso e apertei o botão de parar gravação. Quando enviei aquele arquivo de áudio para a pessoa certa, o destino dela foi selado. Meu nome é Irene, tenho 67 anos. E achei que conhecia meu filho até o dia em que ele permitiu que a esposa me humilhasse dentro da minha própria casa. Durante 41 anos, criei Rafael sozinha. 41 anos alimentando, vestindo, educando, protegendo. 41 anos trabalhando dobrado nas minhas 3 farmácias de manipulação para dar a ele tudo que o pai nunca deu. Escola particular, faculdade paga, carro zero aos 23 anos. Entrada de apartamento de R$250 mil como presente de casamento. Tudo do meu bolso, tudo do meu suor. E quando achei que finalmente ia colher o fruto de tanto sacrifício, descobri que meu filho tinha me escolhido como alvo de um golpe. Tudo começou há 8 meses. Foi sutil no começo. Rafael aparecia para as visitas semanais e começou a fazer perguntas estranhas. Perguntava se eu tinha tomado os remédios certos, se eu tinha esquecido algum compromisso, se eu tinha pagado as contas do mês. Eu achava que era preocupação de filho, coisa normal. Afinal, 67 anos não é pouca idade. Mas aí a Jéssica, minha nora, começou a vir junto com mais frequência. E os comentários dela eram diferentes. Ela perguntava na frente da Teresa, minha diarista, se eu já tinha almoçado. Dizia para o Rafael, em voz alta, que eu estava repetindo as mesmas histórias. Fazia cara de preocupação exagerada quando eu demorava 2 segundos para lembrar o nome de algum conhecido da rua. No começo, achei que era frescura. Jéssica sempre foi metida. Sempre foi daquelas noras que querem mandar na casa da sogra. Mas depois de 3 semanas ouvindo os mesmos comentários, comecei a prestar atenção. E quanto mais eu prestava atenção, mais eu percebia que havia um padrão. Eles estavam construindo uma narrativa de que eu estava perdendo a cabeça. Aqui vai uma verdade que demorei para admitir. Eu percebi cedo. Percebi logo nas primeiras semanas. Fui comerciante durante 30 anos. Negociei com fornecedor picareta, com cliente caloteiro, com funcionário ladrão. Aprendi a ler intenção nas pessoas antes mesmo de elas abrirem a boca. Sabia quando alguém estava me preparando para um golpe. Fiz isso a vida toda. Mas reconhecer num fornecedor de matéria-prima é uma coisa. Reconhecer no próprio filho é outra completamente diferente. Toda vez que a suspeita subia, eu empurrava para baixo. Dizia para mim mesma que estava exagerando, que era paranoia de velha, que filho não faz isso com mãe. Mas a voz dentro da minha cabeça, aquela voz que me salvou de tantas ciladas nos negócios, não parava de gritar. E eu continuava abafando. Não por ingenuidade, por recusa. Porque aceitar que Rafael estava me armando uma armadilha significava aceitar que o menino que eu embalei no colo, que eu levei no médico no meio da madrugada com febre, que eu matriculei em cursinho pré-vestibular com o dinheiro do 13º, havia se tornado alguém capaz de me destruir. Essa aceitação demorou, e doeu mais do que qualquer golpe que ele poderia ter me dado. Foi numa terça-feira de manhã que a ficha caiu de vez. Eu estava na cozinha fazendo café quando Rafael chegou sem avisar. Ele tinha a chave da casa, então entrou direto. Veio até a cozinha, me deu um beijo na testa e disse que tinha passado só para ver como eu estava. Conversamos sobre coisas banais. O tempo, o trânsito do Batel, a inflação no mercado. E então, do nada, ele perguntou: "Mãe, a senhora lembra se pagou a conta de luz esse mês?" Eu respondi que sim, que tinha pagado na semana anterior. Ele insistiu: "Tem certeza?" Porque eu vi que a fatura vence hoje e fiquei preocupado. Peguei a pasta de contas, mostrei o comprovante de pagamento. Rafael olhou, sorriu aliviado e disse: "Ah, que bom! É que a senhora anda meio esquecida, né?" Outro dia a senhora ligou para mim 2 vezes no mesmo dia perguntando a mesma coisa. Aquilo me gelou, porque era mentira. Eu não tinha ligado para ele 2 vezes no mesmo dia perguntando coisa nenhuma. Olhei no fundo dos olhos dele procurando algum sinal de que era brincadeira. Mas não era. Ele estava falando sério. Estava plantando na cabeça dele mesmo, e na minha, a ideia de que eu estava confusa. E o pior,
Estava fazendo isso com aquele tom de voz carinhoso, de filho preocupado. Naquele momento, algo dentro de mim clicou. Reconheci a técnica. Era a mesma técnica que representante comercial desonesto usava para me empurrar produto vencido. Criar um problema que não existe para depois oferecer a solução. E a solução que Rafael ia oferecer, eu ainda não sabia qual era, mas sabia que viria. Continuei a rotina normalmente. Não deixei transparecer nada, mas comecei a anotar tudo. Comprei um caderno pequeno, daqueles de espiral, e passei a registrar cada visita, cada comentário, cada insinuação. Data, hora, o que foi dito, quem estava presente. Teresa percebeu. Num dia de faxina, ela veio até mim e disse baixinho: Dona Irene, a senhora está certa em desconfiar. Eu escuto o jeito que a Jéssica fala da senhora quando acha que ninguém está prestando atenção. Não é jeito de nora falar de sogra, não. Perguntei o que ela tinha ouvido. Teresa respirou fundo. Ela chamou a senhora de peso morto. Disse que a senhora estava ocupando o patrimônio que deveria estar no nome do Rafael. Senti o estômago revirar. Peso morto. Ocupando o patrimônio. Como se eu fosse um obstáculo. Como se a casa que eu comprei com meu dinheiro, que eu paguei com 30 anos de trabalho suado, fosse alguma coisa que eu estava retendo indevidamente. Foi aí que entendi o tamanho da armadilha. Eles não queriam só me ajudar. Eles queriam me tirar do caminho. E estavam usando a suposta demência como justificativa. Algumas semanas depois daquela conversa com Teresa, Rafael me levou ao consultório da doutora Cecília. Ele disse que queria fazer um check-up completo, porque estava preocupado com minha memória. Estranhei, mas fui. A doutora Cecília é minha geriatra há 7 anos. Me conhece bem. Sabe que sou lúcida, orientada, que leio o jornal todo dia, que faço palavras cruzadas, que dirijo, que administro minhas contas sozinha. Chegamos ao consultório. Rafael insistiu em entrar na consulta comigo. Achei invasivo, mas não reclamei. Queria ver até onde ele ia. E foi longe. Sentou-se ao meu lado e começou a descrever para a médica uma série de episódios que eu supostamente não me lembrava. Disse que eu havia deixado o fogão ligado 3 vezes no último mês. Mentira. Disse que eu não tinha reconhecido uma vizinha no mercado. Mentira. Disse que eu tinha marcado almoço com a Jéssica e esqueci completamente, deixando ela esperando no restaurante por 1 hora. Mentira descarada. A doutora Cecília me olhou com atenção. Percebi que ela estava analisando não só o que Rafael dizia, mas como ele dizia. Fez perguntas diretas para mim. Perguntou se eu me lembrava do que tinha comido no café da manhã. Lembrava. Perguntou qual era o meu endereço completo. Respondi sem hesitar. Pediu para eu fazer uma conta de cabeça. Fiz. Pediu para eu repetir 3 palavras que ela tinha dito no começo da consulta. Repeti. No final, ela disse que eu estava perfeitamente lúcida, mas que era importante continuar o acompanhamento. Rafael saiu do consultório com uma expressão que eu não consegui decifrar. Não era alívio. Era algo mais parecido com frustração. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. No caminho de volta para casa, ele ficou em silêncio. Não fez nenhum comentário sobre o resultado da consulta. Quando me deixou em casa, deu um beijo rápido na minha testa e foi embora sem entrar. Fiquei parada na sala pensando. E foi nesse momento que eu percebi. Ele estava decepcionado. Decepcionado porque a médica não tinha confirmado o diagnóstico que ele queria ouvir. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. 2 semanas depois da consulta, Rafael voltou. Dessa vez com a Jéssica. Chegaram num sábado de manhã, sem avisar. Eu estava regando as plantas do quintal quando tocaram a campainha. Abri o portão. Eles entraram com aquele sorriso educado, falso, que gente interesseira usa quando quer alguma coisa. Sentamos na sala. Jéssica olhou ao redor como sempre fazia, com aquele olhar de avaliação. Olhar de quem está calculando quanto vale cada móvel, cada quadro, cada pedaço da casa. Rafael pigarreou e começou. Mãe, a gente veio aqui porque precisa conversar sobre uma coisa importante. É sobre o futuro da senhora. Futuro. Palavra bonita para disfarçar o que realmente estava em jogo. Ele continuou. A gente sabe que a senhora vendeu as farmácias há alguns anos. E a gente imagina que a senhora tenha guardado algum dinheiro dessa venda. A gente só quer ter certeza de que esse dinheiro está bem investido, bem protegido. Porque se acontecer alguma coisa com a senhora, se a senhora ficar doente, a gente precisa saber onde estão as coisas para poder ajudar.
Fiquei olhando para ele em silêncio, esperando ele terminar o discurso ensaiado. Jéssica emendou. É, mãe, a gente não quer que a senhora seja enganada por alguém. Tem muita gente má por aí. Gente que se aproveita de idoso. A gente só quer proteger a senhora. Proteger. Mais uma palavra bonita para disfarçar roubo. Perguntei com a voz mais calma que consegui. E como vocês acham que podem me proteger? Rafael se animou. Tirou um papel dobrado do bolso. Disse: a gente pensou que seria bom a senhora fazer uma procuração. Uma procuração que me dá poderes para movimentar suas contas, caso a senhora precise. Só para emergências, mãe. Só para facilitar. Peguei o papel. Li. Era uma procuração bancária. Dava ao Rafael acesso total à minha conta corrente. Olhei para ele e perguntei: por que você acha que eu vou precisar que você movimente minha conta? Ele respondeu rápido demais. Porque a senhora está esquecendo as coisas, mãe. A gente está preocupado. E se a senhora esquecer de pagar uma conta importante? E se a senhora precisar de um remédio caro e não conseguir ir ao banco? Toda a argumentação dele era baseada numa premissa falsa. A premissa de que eu estava senil, de que eu era incapaz, de que eu precisava ser tutelada. E quanto mais ele falava, mais eu percebia que essa narrativa já estava pronta na cabeça dele há meses. Olhei para a Jéssica. Ela estava quieta, mas os olhos brilhavam. Brilhavam com aquela ansiedade de quem está perto de conseguir o que quer. Perguntei: e se eu não quiser assinar? O clima mudou instantaneamente. O sorriso de Rafael desapareceu. Ele disse, com uma frieza que me assustou: mãe, não dificulta. A gente só está tentando te ajudar. Se a senhora não assinar por bem, a gente vai ter que resolver isso de outra forma. Aquilo soou como ameaça. E era. Mas eu não podia agir ainda. Precisava de mais. Precisava de prova concreta. Então fingi que estava pensando. Disse que ia conversar com meu advogado antes de assinar qualquer coisa. Rafael ficou visivelmente irritado. Jéssica soltou um riso curto, sarcástico, e disse: advogado para quê, mãe? A gente é sua família. A gente só quer o bem da senhora. Eles foram embora contrariados. E eu fiquei ali, sozinha na sala, segurando aquele papel, sentindo o coração acelerar. Porque agora eu tinha certeza. Meu filho estava tentando me roubar. E a esposa dele estava comandando tudo. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Olavo Bernardes. Ele foi advogado das minhas farmácias durante 18 anos. Conduziu a venda do negócio em 2019. Estruturou toda a minha blindagem patrimonial. É um homem sério, técnico, que não aceita injustiça. Quando atendeu, fui direta. Olavo, preciso da sua ajuda. Meu filho está tentando me aplicar um golpe. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Irene, conta tudo desde o começo. Não omite nada. Passei 40 minutos no telefone relatando cada detalhe. Os comentários sobre esquecimento, a consulta forçada com a doutora Cecília, a procuração. Quando terminei, Olavo suspirou fundo e disse: isso tem cheiro de preparação para estelionato qualificado contra idoso. Eles estão criando um histórico falso de incapacidade mental para justificar transferência de bens. Irene, isso é crime grave. Se a gente provar, eles vão para a cadeia. Senti o peito apertar. Cadeia. Meu filho na cadeia. Nunca imaginei que chegaria a isso. Disse para o Olavo que não queria prender ninguém, que só queria que eles parassem. Olavo foi direto. Você pode não querer, mas se a gente levar isso à polícia, não vai depender mais de você. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente precisa de provas sólidas. Precisa de flagrante. Você vai ter que deixar eles se exporem completamente. Perguntei como. Ele explicou. A partir de agora, você vai gravar tudo. Toda conversa, toda visita, tudo. Usa o celular, usa gravador, usa o que tiver. Gravação feita por um dos interlocutores da conversa é prova lícita. Se você estava presente, pode gravar. E quando eles apresentarem documentos de transferência patrimonial, você vai assinar o primeiro. Só o primeiro. A gente precisa de pelo menos uma assinatura obtida sob coação para configurar o dolo. Mas assim que assinar, você me liga. E aí a gente age. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Ia ter que fingir. Ia ter que deixar meu filho achar que estava conseguindo me enganar. Ia ter que agir como a velha confusa que eles queriam que eu fosse. E cada segundo dessa farsa ia me corroer por dentro. Mas não tinha outro jeito. Se eu quisesse me proteger, ia ter que jogar o jogo deles. E jogar melhor. No dia seguinte, fui até uma loja de eletrônicos no centro de Curitiba.
Comprei um gravador digital pequeno, do tamanho de um pendrive. O vendedor me explicou como funcionava. Era simples. Apertar um botão para gravar, apertar de novo para parar. A bateria durava 8 horas. Perfeito. Voltei para casa e testei. Coloquei o gravador no bolso da calça, apertei o botão e comecei a falar sozinha. Depois transferi o arquivo para o computador. A qualidade do áudio estava ótima. Dava para ouvir cada palavra com clareza. Guardei o gravador na gaveta da cômoda do quarto e esperei. Rafael e Jéssica voltaram 3 dias depois. Era uma quinta-feira de tarde. Tocaram a campainha. Teresa estava na área de serviço. Gritei que eu mesma ia atender. Abri o portão. Eles entraram. Dessa vez, Rafael estava com um envelope pardo debaixo do braço. Envelope grosso, cheio de papéis. Sentamos na sala, coloquei a mão no bolso da saia e apertei o botão do gravador. Rafael abriu o envelope. Tirou vários documentos. Colocou na mesa de centro. Começou. Mãe, a gente conversou e decidiu que é melhor resolver logo essas questões de patrimônio. Então, a gente trouxe uns documentos aqui para a senhora assinar. Peguei os papéis. Comecei a ler. E o que eu vi me fez o sangue gelar. Não era procuração. Era transferência direta de titularidade. Minha casa do Batel, avaliada em R$ 1.800.000, ia para o nome do Rafael. Minha carteira de investimentos, que somava mais de 3 milhões em CDBs e fundos exclusivos, ia para o nome do Rafael. Tudo. Mais de 5 milhões de reais. Tudo sendo transferido para o nome dele. Levantei os olhos e olhei para o meu filho. Ele estava me olhando com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Não era amor. Não era preocupação. Era cálculo. Era frieza. Perguntei tentando manter a voz firme. Rafael, isso aqui não é procuração. Isso é transferência de patrimônio. Por que você está me pedindo para assinar isso? Ele titubeou. Abriu a boca. Fechou. Jéssica não titubeou. Ela se inclinou para a frente, pegou a minha mão com aquela delicadeza falsa e disse com voz mansa. Mãe, é porque a senhora está esquecendo muito as coisas. A gente só quer te proteger. Se a senhora passar mal, se a senhora ficar confusa, a gente já tem tudo resolvido. É para o seu bem. Lembrei do que o doutor Olavo tinha dito. Deixa eles se exporem. Assina o primeiro documento. Fingi que acreditei. Peguei a caneta. A mão tremia de verdade agora. Não de medo, de raiva. Raiva de estar sendo tratada como lixo descartável pelo filho que eu criei. Assinei o primeiro documento, o da casa. Rafael sorriu aliviado. Pegou o papel da minha mão com pressa, como se eu pudesse mudar de ideia. Jéssica também sorriu, e foi nesse momento que eu ouvi. Ela sussurrou para o Rafael, baixinho, mas não baixo o suficiente. Ela disse, a velha nem vai lembrar que assinou isso. E riu. Uma risada baixa, debochada, cruel. Rafael não riu junto, mas também não a repreendeu. Apenas dobrou o documento e guardou no envelope. Senti algo se romper dentro de mim. Alguma coisa que ainda resistia. Algum resquício de esperança de que talvez eu estivesse exagerando. Aquela risada matou isso. Matou de vez. Abaixei a cabeça. Fingi que não tinha ouvido. Fingi confusão. Disse com voz fraca. Tá bom, filho. Se vocês acham que é para o meu bem, eu confio. Deslizei a mão para o fundo do bolso. Apertei o botão do gravador. Desliguei. A prova estava guardada. A sentença deles estava gravada. Não tinha mais volta. Antes de eu contar o que fiz depois de descobrir tudo isso, preciso te perguntar uma coisa. Se fosse você no meu lugar, tendo acabado de gravar a prova de que o próprio filho estava tentando te roubar, você teria coragem de ir até o fim? Ou teria fingido que nada aconteceu só para não destruir a família? Me conta nos comentários, porque o que eu fiz na sequência mudou tudo para sempre. Rafael pegou o envelope, se levantou e disse que ia voltar no fim de semana para terminar de organizar o resto da documentação. Jéssica jogou um beijo falso no ar. Disse, tchau, mãe. A gente te ama. Eu não respondi. Apenas acenei. Eles saíram. Assim que a porta fechou, fiquei sentada no sofá sem me mexer. Teresa apareceu na sala. Tinha ouvido tudo da área de serviço. Veio até mim e perguntou baixinho. Dona Irene, a senhora está bem? Olhei para ela e disse, Teresa, meu filho acabou de me roubar e eu gravei tudo. Os olhos dela se arregalaram. Tirei o gravador do bolso. Mostrei para ela. Ela balançou a cabeça devagar e disse, eu sabia que tinha coisa errada.
Levantei do sofá, fui até o computador, conectei o gravador, abri o arquivo de áudio, apertei o play. A voz de Jéssica ecoou pela sala. A velha nem vai lembrar que assinou isso. A risada, o silêncio de Rafael. Estava tudo ali, cristalino, inegável. Teresa ficou pálida. Disse: Dona Irene, isso é maldade pura. Respondi: agora eu tenho a prova, e agora eles vão pagar. Peguei o telefone, liguei para o Dr. Olavo. Atendeu no segundo toque, disse apenas: Olavo, tenho a prova. Gravei tudo. Preciso que você venha aqui amanhã cedo. Ele não fez perguntas. Respondeu: estarei aí às 8 da manhã. Não fala com mais ninguém até lá. E guarda esse gravador num lugar seguro. Desliguei. Guardei o gravador na gaveta do quarto, trancada à chave. Mas antes, fiz 3 cópias do arquivo. Uma no pendrive, uma no e-mail, uma na nuvem. Se algo acontecesse com o gravador, a prova continuaria existindo. Olavo tinha me ensinado isso anos atrás, quando lidávamos com contratos das farmácias. Sempre ter backup, sempre ter redundância. Naquela noite, não dormi. Fiquei sentada na cozinha, tomando chá de camomila, olhando para as fotos de Rafael criança penduradas na parede da sala. Tinha uma foto dele com 5 anos, no colo, sorrindo com aquele sorriso banguela. Tinha outra dele com 10, de uniforme escolar. Tinha outra dele com 15, soprando velhinhas do bolo que eu mesma fiz. Olhei para aquelas fotos e tentei encontrar o momento exato em que aquele menino tinha virado o homem capaz de me tratar como lixo. Não consegui. Talvez nunca tenha existido um momento exato. Talvez tenha sido uma transformação lenta, imperceptível, que eu escolhi não ver. Moacir, meu ex-marido, tinha me avisado. Anos atrás, quando Rafael tinha 16 anos, ele pegou o dinheiro da minha gaveta sem pedir. Eram R$ 200. No dia seguinte, quando fui pegar, não estava mais lá. Perguntei para o Rafael. Ele negou. Jurou que não tinha sido ele. Moacir disse que tinha certeza de que tinha sido o menino. Eu não quis acreditar. Disse que meu filho não era ladrão. Moacir balançou a cabeça e disse: Irene, você está cega. Esse menino tem um lado que você não quer ver. Eu mandei ele calar a boca. E continuei acreditando no Rafael. Hoje, sentada na cozinha no meio da madrugada, eu entendia o que Moacir tinha tentado me dizer. Não era que Rafael tinha mudado. Era que ele sempre foi assim. Eu que não quis ver. Porque aceitar que meu único filho tinha desvio de caráter era aceitar que eu tinha fracassado como mãe. E essa era uma dor grande demais para carregar. Mas agora não tinha mais como recusar. A prova estava gravada. A maldade estava documentada. E eu ia ter que enfrentar tudo isso de frente. Dr. Olavo chegou exatamente às 8 da manhã. Tocou a campainha. Abriu o portão. Ele entrou carregando a pasta de couro preta que usava para reuniões importantes. Teresa já estava na cozinha preparando café. Sentamos os 3 na mesa. Coloquei o gravador em cima da toalha. Olavo já tinha trazido o notebook. Conectou o gravador. Colocou os óculos, apertou o play. A gravação começou. Primeiro, a voz do Rafael pedindo para eu assinar os documentos. Depois, a minha pergunta sobre por que era transferência de patrimônio e não procuração. Depois, a resposta da Jéssica dizendo que era para o meu bem. E então, aquele momento. A voz dela, baixinha mas audível. A velha nem vai lembrar que assinou isso. A risada. O silêncio do Rafael. O rosto do Dr. Olavo foi mudando de expressão a cada segundo. Quando a gravação terminou, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois olhou para mim e disse: Irene, isso é tentativa de estelionato qualificado. Eles criaram um histórico falso de incapacidade mental. Induziram você a assinar documento de transferência patrimonial usando coação psicológica. Debocharam da sua condição de idosa. Isso é crime previsto no Estatuto do Idoso com agravante de dolo. Se a gente levar isso para a polícia, eles vão ser indiciados. E se o Ministério Público oferecer denúncia, eles vão responder processo criminal. A pena para estelionato qualificado contra idoso vai de 4 a 8 anos de reclusão. Senti o peito apertar. 4 a 8 anos. Cadeia. Meu filho na cadeia. Respirei fundo e disse: Olavo, eu não quero prender meu filho. Eu só quero que ele pare, que ele devolva o que tentou tirar de mim, que ele me deixe em paz. Olavo balançou a cabeça devagar. Irene,
Eu entendo o que você está sentindo, mas preciso ser honesto. Se a gente registrar boletim de ocorrência, o processo não vai depender mais da sua vontade. Ministério Público pode oferecer denúncia independentemente de você querer ou não. Mas antes de chegar nesse ponto, a gente pode tentar uma abordagem extrajudicial, dar uma chance para eles recuarem. Perguntei como. Olavo explicou. Primeiro, eu vou anular juridicamente todos os documentos que você assinou nos últimos meses. Vou entrar com notificação extrajudicial alegando vício de consentimento por coação moral. Segundo, eu vou solicitar à doutora Cecília um laudo médico detalhado atestando sua plena capacidade mental para desmontar completamente a narrativa que eles construíram. Terceiro, eu vou notificar o Rafael e a Jéssica formalmente sobre a existência da gravação. Vou deixar claro que temos prova material de dolo e má-fé. E vou dar um prazo de 72 horas para eles devolverem todos os documentos assinados e se comprometerem por escrito a não mais tentar qualquer transferência patrimonial. Se eles não aceitarem, aí sim a gente parte para a via criminal, registra boletim, entra com ação e deixa a justiça agir. Concordei. Era a única saída que me permitia dormir à noite. Olavo pegou o telefone. Ligou para a doutora Cecília. Colocou no viva voz. A médica atendeu. Olavo explicou a situação em detalhes. Falou da gravação. Falou da tentativa de transferência de bens. Falou da narrativa de demência que Jéssica tinha tentado construir na consulta. Quando terminou, a doutora Cecília ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com a voz carregada de indignação: Eu sabia que tinha algo errado naquela consulta. A Jéssica veio com um roteiro pronto. Sintomas que não batiam. Relatos exagerados. E a Irene respondendo a todos os testes cognitivos perfeitamente. Eu estranhei, mas não imaginei que fosse tão grave assim. Vou emitir o laudo hoje mesmo. E se precisar, vou depor pessoalmente em qualquer instância. A Irene é uma das pacientes mais lúcidas que eu tenho. Isso é uma injustiça. Olavo agradeceu e desligou. Olhou para mim e disse: Pronto. Agora a gente tem a gravação e o laudo médico, os dois pilares da defesa. Vou preparar a notificação extrajudicial e entregar pessoalmente para o Rafael e a Jéssica amanhã. Vou marcar uma reunião no meu escritório. 9 horas. E você vai estar lá, Irene, porque eles precisam olhar na sua cara e entender que subestimaram a mulher errada. Passei o resto do dia com um nó no estômago. Sabia que no dia seguinte tudo ia mudar. Não tinha mais volta. Teresa percebeu minha tensão. Fez um chá calmante. Sentou comigo na sala e disse: Dona Irene, a senhora está fazendo a coisa certa. Eles que escolheram esse caminho, não foi a senhora. Eu sabia que ela estava certa, mas ainda doía. Naquela noite liguei para o Moacir. Fazia meses que a gente não conversava. Quando ele atendeu, disse apenas: Moacir, preciso falar com você. É sobre o Rafael. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou: O que ele aprontou agora? Contei tudo. A tentativa de golpe, a gravação, a notificação que o Olavo ia entregar. Quando terminei, Moacir suspirou fundo e disse: Irene, lembra daquele dia que o Rafael pegou dinheiro da sua gaveta quando tinha 16 anos? E eu te disse que tinha sido ele, mas você não quis acreditar? Lembrava. Como não ia lembrar? Moacir continuou: Pois é, eu te avisei naquela época que esse menino tinha um lado que você não queria ver. Não é que ele mudou, Irene. Ele sempre foi assim. Você que escolheu fechar os olhos. Aquilo doeu. Doeu porque era verdade. Mas doeu mais ainda porque vinha de quem vinha. Moacir tinha me traído. Tinha destruído nosso casamento. Tinha me abandonado. E mesmo assim, ele tinha enxergado o filho melhor do que eu. Perguntei: Você pode testemunhar no processo se precisar? Ele não hesitou. Posso, vou estar lá. Agradeci e desliguei. Na sexta-feira de manhã, acordei às 6. Tomei banho. Vesti uma roupa simples, mas elegante. Calça social preta, blusa branca, sapato fechado. Queria estar apresentável. Queria que Rafael me olhasse e visse não a velha confusa que ele achava que eu era, mas a empresária que comandou 3 farmácias durante 30 anos. A mulher que ele subestimou. Cheguei no escritório do Dr. Olavo às 8h30. Rafael e Jéssica estavam marcados para as 9. Olavo já tinha tudo preparado. Notificação extrajudicial impressa. Laudo da doutora Cecília. Gravação carregada no notebook.
Termo de compromisso pronto para assinatura. Ele me olhou e disse: Irene, se em algum momento você quiser parar, me avisa. Mas lembra, agora é a hora de ser forte. Eles não podem ver fraqueza. Assenti. Às 9 horas em ponto, a secretária avisou que Rafael e Jéssica tinham chegado. Olavo mandou entrar. A porta se abriu. Rafael entrou primeiro. Jéssica logo atrás. Quando ele me viu sentada ali, ao lado do Olavo, o rosto dele mudou. Ficou pálido. Perguntou com a voz trêmula: Mãe, o que você está fazendo aqui? Não respondi. Apenas olhei para ele. Olavo assumiu o controle. Disse: Senta, Rafael. Você também, Jéssica. Temos muito o que conversar. Eles sentaram. Rafael estava nervoso. Passava a mão no cabelo. Olhava para mim tentando decifrar o que estava acontecendo. Jéssica estava tensa, mas tentava manter a pose. Olavo colocou o gravador em cima da mesa. Disse: Antes de qualquer coisa, vou reproduzir um áudio. Prestem atenção. Apertou o play. A sala ficou em silêncio. A gravação começou a tocar. A voz do Rafael pedindo para eu assinar. A minha pergunta. A resposta da Jéssica. E então, aquele momento. A voz dela. A velha nem vai lembrar que assinou isso. A risada. Jéssica ficou branca. Completamente branca. As mãos dela começaram a tremer. Rafael tentou falar. Olavo, eu posso explicar. Não é o que parece. A gente só estava... Olavo levantou a mão pedindo silêncio. Disse com voz firme: Não quero explicação. Quero que vocês ouçam o que eu vou dizer agora. E vou dizer uma vez só. Abriu a pasta. Tirou a notificação extrajudicial. Começou a ler pausadamente. Notificação extrajudicial de anulação de todos os documentos assinados pela senhora Irene Fonseca Tavares nos últimos 6 meses, sob alegação de vício de consentimento por coação moral e psicológica. Fundamento jurídico. Artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal, que tipifica estelionato mediante fraude, combinado com o artigo 99 do Estatuto do Idoso. Prova material anexa. Gravação de áudio realizada pela vítima, configurando prova lícita. Laudo médico anexo. Atestado da doutora Cecília Prado, confirmando plena capacidade cognitiva e mental da senhora Irene, desmentindo categoricamente qualquer alegação de demência senil. Rafael tentou se levantar. Olavo continuou. Senta, Rafael. Ainda não terminei. Ele sentou devagar. Jéssica estava imóvel, respirando rápido. Olavo prosseguiu. Vocês têm 72 horas, a partir deste exato momento, para devolver todos os documentos originais assinados pela dona Irene. Vocês vão assinar aqui e agora um termo de compromisso se comprometendo formalmente a não mais tentar qualquer transferência de bens em nome dela. Se não assinarem, ou se descumprirem, a gravação vai imediatamente para a Delegacia de Proteção ao Idoso, com cópia para o Ministério Público Estadual. E aí, meus queridos, vocês vão responder criminalmente por estelionato qualificado contra idoso. Pena prevista, de 4 a 8 anos de reclusão, além de terem que devolver tudo que já receberam dela nos últimos 5 anos, incluindo o apartamento no Água Verde, que ela deu de presente de casamento no valor de R$250 mil. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael estava suando. Gotas desciam pela testa dele. Jéssica estava tremendo. Ela tentou falar. A voz saiu rouca. Isso é armação. Vocês armaram isso tudo. Gravaram a gente escondido. Isso não vale como prova. Olavo não se alterou. Respondeu com calma técnica. Jéssica, a gravação foi feita pela dona Irene, que era interlocutora direta da conversa. Ela estava presente. Portanto, a gravação é lícita. Jurisprudência consolidada. Qualquer advogado minimamente competente vai te dizer a mesma coisa. E combinada com o laudo da doutora Cecília, vocês não têm defesa. Nenhuma. Rafael começou a chorar. Não era choro de arrependimento. Era choro de desespero, de quem percebeu que foi pego. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos e disse: Mãe, eu juro que não era para ser assim. A Jéssica que teve a ideia, ela que insistiu. Eu não queria fazer isso com a senhora. Jéssica explodiu. Cala a boca, Rafael! Não joga a culpa em mim! Você assinou os papéis também! Olavo bateu a mão na mesa. O som ecoou pela sala. Disse com voz dura: Chega! Eu não estou aqui para ouvir briga de casal. Assinam o termo ou saem daqui direto para a delegacia.
Escolham. Rafael olhou para Jéssica. Jéssica olhou para Rafael. Nenhum dos dois falou. O silêncio se arrastou por quase 2 minutos, até que Rafael, com a voz quase inaudível, perguntou: se a gente assinar, a senhora promete que não vai para a polícia? Olhei para ele e disse, com uma calma que eu mesma me surpreendi de ter: Rafael, eu não prometo nada. O que eu garanto é o seguinte: se você devolver os documentos, se assinar o termo, se nunca mais tentar nada parecido, eu não vou registrar boletim agora. Mas se você ou a Jéssica tentarem qualquer coisa de novo, eu levo essa gravação para a delegacia no mesmo dia. Ele pegou a caneta. A mão tremia tanto que quase não conseguia segurar. Assinou o termo. Jéssica pegou a caneta depois dele. Assinou com a mão tremendo de raiva. Olavo recolheu os documentos, conferiu as assinaturas, guardou tudo na pasta. Disse: 72 horas para devolver os documentos originais. Podem ir. Rafael se levantou devagar. Tentou segurar minha mão quando passou por mim. Puxei o braço. Disse apenas: não me toca. Ele saiu cabisbaixo. Jéssica me lançou um olhar de ódio puro antes de sair. Um olhar que dizia tudo. Aquilo não tinha terminado. Não para ela. Fiquei sozinha no escritório com o Dr. Olavo. Ele veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: você foi muito corajosa, Irene. Sei o quanto isso custou. Respondi com a voz embargada: não fui corajosa, Olavo. Fui mãe. E aprendi que até mãe tem limite. Ele assentiu. Disse que ia protocolar a notificação no cartório e que em 72 horas, se Rafael não devolvesse os documentos, íamos acionar a polícia. Voltei para casa exausta. Teresa estava me esperando. Preparou chá. Sentamos na cozinha. Ela perguntou como tinha sido. Contei tudo. Ela balançou a cabeça e disse: Dona Irene, a senhora fez o certo, mas tome cuidado. Gente desesperada faz besteira, e a Jéssica não vai aceitar isso quieta. Eu sabia que ela estava certa, mas naquele momento eu só queria descansar. Mas o descanso durou pouco, porque gente desesperada, como a Teresa disse, realmente faz besteira. E Jéssica era burra e desesperada. 3 semanas depois da reunião no escritório do doutor Olavo, eu estava na cozinha preparando o almoço quando o interfone tocou. Atendi. Era um motoboy. Disse que tinha uma correspondência com aviso de recebimento para mim. Autorizei a entrada. Assinei o recebimento. Abri o envelope. Era uma intimação judicial. Processo de interdição. Autor: Rafael Tavares. Réu: Irene Fonseca Tavares. Li o título e senti o estômago revirar. Interdição. Ele estava tentando me declarar incapaz judicialmente. Sentei na mesa da cozinha. Abri o processo. Comecei a ler. A petição inicial alegava que eu apresentava esquecimentos frequentes de natureza progressiva, confusão mental recorrente, incapacidade de gerir bens e patrimônio de forma autônoma e risco de autocolocação em situação de perigo por ausência de discernimento adequado. O pedido era de curatela provisória imediata, com nomeação de Rafael como curador legal, com poderes para administrar todos os meus bens, movimentar contas bancárias, tomar decisões médicas e realizar negócios jurídicos em meu nome. Continuei lendo. Anexado ao processo, havia um documento que me fez o sangue gelar. Era um atestado médico, assinado por um psiquiatra, Dr. Henrique Soares Melo, CRMPR, DON 884-171. O atestado dizia: atesto para os devidos fins que a paciente Irene Fonseca Tavares, 67 anos, RG 4582.991-7, apresenta sinais clínicos compatíveis com demência senil em estágio inicial, com comprometimento progressivo de memória recente, desorientação temporal e espacial e prejuízo significativo na capacidade de realizar atividades instrumentais da vida diária. Recomenda-se acompanhamento psiquiátrico regular e avaliação jurídica de capacidade civil. Li aquilo 3 vezes, cada vez sentindo a raiva subir. Eu nunca tinha visto esse médico na vida. Nunca tinha estado no consultório dele. Nunca tinha feito consulta psiquiátrica. E mesmo assim, ali estava um laudo assinado, carimbado, datado, atestando que eu tinha demência. Peguei o telefone. Liguei para o Dr. Olavo. Quando ele atendeu, não esperei ele falar. Disse direto: Olavo, eles entraram com ação de interdição e compraram um laudo médico falso. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Depois disse:
Irene, traz o processo aqui agora. Agora mesmo. Peguei a bolsa, peguei a intimação e fui. Cheguei no escritório 20 minutos depois. Olavo leu o processo inteiro sem falar uma palavra. Quando terminou, tirou os óculos, jogou em cima da mesa e explodiu. Isso é falsidade ideológica. Esse médico nunca te atendeu. Eles pagaram por esse laudo. Irene, agora não tem mais negociação. Agora não tem mais termo de compromisso. Agora é polícia, é Ministério Público, é processo criminal. Eles cruzaram a linha. Senti um misto de alívio e medo. Alívio porque finalmente ia haver consequência real. Medo porque agora era guerra declarada. Olavo pegou o telefone. Ligou para o juiz responsável pelo processo de interdição. Pediu urgência. Explicou que havia indícios de fraude processual. O juiz marcou audiência para dali a uma semana. Enquanto isso, Olavo entrou imediatamente com pedido de tutela de urgência para bloquear a ação de interdição enquanto a investigação criminal corria. Juntou ao pedido a gravação que eu tinha feito, o laudo da doutora Cecília, atestando minha plena capacidade, e uma petição apontando a incongruência entre o laudo falso e a avaliação médica legítima. O juiz deferiu o pedido em 48 horas. A ação de interdição foi suspensa. Olavo me orientou. Agora a gente vai para a delegacia. Leva tudo. A intimação, o laudo falso, a gravação, o laudo da Cecília. A gente vai registrar boletim de ocorrência por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de fraude processual. E vou pedir que a Polícia Civil investigue esse médico. Se ele emitiu laudo sem te consultar, ele vai perder o registro no CRM e responder criminalmente também. Na segunda-feira seguinte, fui até a Delegacia de Proteção ao Idoso. Fica no bairro Rebouças, num prédio antigo com paredes descascadas e cheiro de mofo. Levei o Dr. Olavo comigo. Levei todos os documentos. Levei a gravação. A delegada responsável era a doutora Simone Pacheco, uma mulher de uns 45 anos, cabelo curto, olhar cansado, mas atento. Ela me ouviu por 2 horas. Eu contei tudo desde o começo. Os comentários sobre esquecimento, a consulta forçada com a doutora Cecília, a tentativa de transferência de bens, a gravação, a reunião no escritório e agora a ação de interdição com laudo falso. Ela anotou tudo. Depois chamou a doutora Cecília para depor como testemunha. Cecília chegou 1 hora depois, sentou na frente da delegada e foi taxativa. Essa mulher não tem demência nenhuma. Eu a acompanho há 7 anos. Faço avaliação geriátrica completa anualmente. Ela é lúcida, orientada, com memória perfeita. Esse laudo que está anexado no processo é uma fraude grotesca. E posso provar. Tenho todos os prontuários dela arquivados no consultório. Posso apresentar exames neurológicos, testes cognitivos aplicados ao longo dos anos. Tudo mostra capacidade plena. A delegada pegou o laudo falso, olhou para o nome do médico, disse: "Vou investigar esse Dr. Henrique. Se ele emitiu atestado sem consulta, vai responder por falsidade ideológica e perder o registro, e vou investigar quem pagou por isso." Olavo se inclinou para a frente e disse: "Doutora Simone, sugiro que a senhora analise as movimentações bancárias do Rafael e da Jéssica nas últimas semanas. Se houve pagamento, vai estar lá." A delegada concordou. Abriu inquérito policial. Pediu autorização judicial para a quebra de sigilo bancário. O juiz deferiu em 24 horas. 3 dias depois, a polícia teve acesso às contas. E lá estava. Uma transferência de R$ 5.000 da conta da Jéssica para a conta do Dr. Henrique Soares Melo. Data: 3 dias antes da emissão do laudo falso. Com a prova material em mãos, a delegada expediu mandado de busca e apreensão na casa de Rafael e Jéssica. A polícia foi numa quinta-feira de manhã. Bateu na porta às 6 horas. Rafael atendeu de pijama. Os policiais entraram. Recolheram documentos, computadores, celulares. Jéssica acordou com o barulho. Desceu gritando. Perguntou o que estava acontecendo. A delegada mostrou o mandado e disse: "Vocês estão sendo investigados por estelionato qualificado contra idoso e falsidade ideológica. Vão ter que vir à delegacia prestar depoimento." Rafael e Jéssica foram levados para depor no mesmo dia. Eu não quis estar presente. Fiquei em casa com Teresa, esperando notícias. O Dr. Olavo foi comigo em espírito, mas acompanhou os desdobramentos por telefone com a delegada.
No depoimento, Jéssica negou tudo. Disse que nunca tinha pago nenhum médico, que a transferência bancária era pagamento de uma dívida pessoal, que o Dr. Henrique era conhecido antigo. A delegada não acreditou em nada. Apresentou a ela a transferência. Apresentou o laudo. Apresentou a data coincidente. Perguntou: "Você conhece o Dr. Henrique há quanto tempo?" Jéssica hesitou. Disse: "Uns 2 anos." A delegada continuou: "E ele atendeu a Dona Irene quando?" Jéssica ficou em silêncio. Não soube responder. Rafael, no depoimento dele, tentou jogar a culpa na Jéssica. Disse que ela que tinha procurado o médico, que ela que tinha pago, que ele não sabia de nada. A delegada não comprou. Disse: "Rafael, você assinou a petição de interdição. Você juntou o laudo falso ao processo. Você é autor da ação. Não adianta tentar se isentar agora." Confrontados com as inconsistências, sem saída, Jéssica acabou confessando. Disse que tinha procurado o Dr. Henrique numa clínica popular, que tinha oferecido R$ 5.000 para ele emitir um laudo sem consultar a paciente, que o médico tinha aceitado. Disse que Rafael sabia, mas não tinha participado diretamente do contato com o médico. A delegada anotou tudo. Indiciou os dois por estelionato qualificado e falsidade ideológica. Indiciou o Dr. Henrique também. Quando Olavo me ligou e contou, senti uma mistura estranha. Não era satisfação, não era prazer, era apenas um fechamento, como se um ciclo tivesse se completado. Meu filho tinha confessado, tinha admitido que tentou me roubar, e agora ia responder por isso. Mas o pior ainda estava por vir, porque Jéssica, mesmo acuada, mesmo indiciada, não ia aceitar a derrota quieta. Uma semana depois dos depoimentos na delegacia, recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Atendi. Do outro lado, uma voz feminina chorosa, trêmula. "Dona Irene, eu sou a Rosângela, mãe da Jéssica. A senhora não me conhece, mas eu preciso muito falar com a senhora. Por favor, me dá uma chance." Fiquei em silêncio. Ela continuou: "Eu sei que minha filha errou. Eu sei que ela fez coisa errada. Mas ela está grávida, Dona Irene. 3 meses. Ela vai ser mãe. E a senhora também é mãe. A senhora sabe o que é isso. Por favor, não destrói a vida dela. Pelo bebê, pela criança inocente que vem aí." Senti uma pontada no peito. Grávida. Jéssica estava grávida. Ia ter um neto ou uma neta. Uma criança que ia nascer no meio de tudo isso. Uma criança inocente que ia carregar o peso de uma guerra que não era dela. Respirei fundo. A voz da Rosângela continuava do outro lado. "Dona Irene, eu sei que a senhora tem todo o direito de estar com raiva. Mas pensa na criança. Pensa no futuro dela. Se a Jéssica for presa, se ela tiver ficha criminal, quem vai cuidar do bebê? Eu? Eu sou manicure, Dona Irene. Ganho R$ 1.200 por mês. Não tenho condição de criar criança sozinha. Por favor." Fechei os olhos. Pensei na criança. Pensei no bebê que ia nascer sem saber de nada, sem culpa de nada. E pensei que talvez aquela criança fosse a única coisa boa que podia sair de tudo aquilo. Mas pensei também na risada de Jéssica, na forma como ela me chamou de velha, na forma como ela comprou um laudo falso para me declarar louca, e respondi, com a voz firme: "Rosângela, sua filha tentou me roubar. Chamou médica e inventou doença que eu não tenho. Comprou laudo falso. Riu de mim. Ela devia ter pensado nessa criança antes de fazer o que fez. Eu sinto muito pelo bebê, de verdade, mas eu não vou interferir no processo. A justiça vai seguir, e se ela for condenada, vai ter que responder pelo que fez." Rosângela começou a chorar do outro lado da linha. Disse: "A senhora é uma pessoa sem coração, e desligou. Fiquei parada com o telefone na mão. Sem coração. Talvez ela tivesse razão. Talvez eu tivesse me tornado alguém sem coração. Ou talvez eu só tivesse aprendido que compaixão não pode ser confundida com permissividade. Que perdoar não significa aceitar ser destruída." No dia seguinte, Rafael apareceu na porta de casa. Teresa atendeu o interfone. Me avisou. Pensei em não deixar ele entrar. Mas algo dentro de mim quis ouvir o que ele tinha a dizer. Autorizei. Ele subiu. Bateu na porta. Abri. Não reconheci o homem que estava na minha frente. Rafael estava magro, barbudo, com olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Tentou me abraçar. Desviei. Ele começou a falar atropelado, com a voz desesperada. "Mãe, eu juro que não sabia do laudo falso.
Jéssica fez isso sozinha. Ela que procurou o médico, ela que pagou. Eu só assinei a ação de interdição porque ela disse que era a única forma de te proteger de você mesma. Ela disse que você estava confusa, que ia acabar perdendo tudo, que a gente precisava te ajudar. Eu fui manipulado, mãe. Eu sou burro. Eu sou fraco. Mas eu te amo. Você é minha mãe. Você sempre foi tudo para mim. Olhei para ele em silêncio. Deixei ele terminar. Depois perguntei com a voz fria. Rafael, se você me ama, por que tentou roubar minha casa? Por que assinou procuração bancária escondido? Por que deixou sua esposa me chamar de velha esquecida e não fez absolutamente nada para me defender? Ele não soube responder. Apenas chorou. Sentei no sofá. Ele sentou no chão, aos meus pés, como fazia quando era criança e tinha feito alguma coisa errada. Mas ele não era mais criança. Era um homem de 41 anos. Um homem que tinha tentado me destruir. Disse, Rafael, você vai responder pelo que fez. A polícia tem provas, o Ministério Público vai oferecer denúncia. Você e a Jéssica vão ser processados criminalmente e eu não vou interferir. Não vou pedir para retirarem as acusações. Não vou te salvar dessa vez, porque você não merece ser salvo. Ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos, inchados. Disse, mãe, se eu for condenado, eu vou perder meu emprego. Vou ter ficha criminal. Não vou conseguir mais trabalhar na área. A Jéssica está grávida, mãe. Meu filho vai nascer com o pai processado, com o pai condenado. Pelo amor de Deus, pensa nisso. Respondi. Seu filho vai nascer com um pai que tentou roubar a própria mãe. E isso, Rafael, é culpa sua, não minha. Ele saiu da minha casa arrasado, cambaleando. Teresa fechou a porta atrás dele. Veio até mim e disse, Dona Irene, vai ficar tudo bem. A senhora fez o certo. Mas eu não sabia se tinha feito o certo. Só sabia que tinha feito o necessário. Enquanto o processo criminal corria, Dr. Olavo moveu uma ação paralela. Ação de deserdação, fundamentada no artigo 1962 do Código Civil, que permite deserdar descendente que cometer ofensa física ou injúria grave contra o ascendente, ou que cometer crime doloso contra ascendente. As provas eram robustas. A gravação, o laudo falso, a confissão no depoimento. O juiz analisou o pedido e deferiu liminar de indisponibilidade de bens que eu já havia transferido para Rafael, incluindo o apartamento de presente de casamento. O apartamento foi bloqueado. Rafael não podia mais vender, alugar ou dar em garantia. Quando recebeu a notificação, ligou para o Dr. Olavo desesperado. Disse que ia perder tudo. Olavo foi direto. Você já perdeu, Rafael. No momento em que você decidiu trair a confiança da sua mãe, você perdeu tudo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Rafael, Jéssica e o Dr. Henrique. O processo criminal foi distribuído para a 2ª Vara Criminal de Curitiba. A primeira audiência foi marcada para dali a 3 meses. Enquanto isso, a ação de deserdação corria em paralelo no juízo cível. Rafael tentou de tudo para reverter a situação. Contratou um advogado criminalista, pediu suspensão condicional do processo, ofereceu acordo, propôs reparação de danos, mas o Ministério Público não aceitou. A promotora responsável, doutora Flávia Guerreiro, foi taxativa na manifestação. Crimes contra idosos, especialmente com abuso de confiança familiar, não comportam transação penal. A sociedade precisa da resposta do Estado. Foi quando Jéssica começou a contra-atacar, de forma suja, desesperada, cruel. Ela criou um perfil falso no Facebook e começou a espalhar mentiras sobre mim. Dizia que eu era uma velha avarenta que tinha abandonado o filho, que eu tinha dinheiro, mas deixava o Rafael passar necessidade, que eu tinha inventado tudo para não ter que dividir a herança. Postava textos longos, dramáticos, cheios de mentiras bem construídas. E gente acreditava. Gente que não me conhecia, que nunca tinha ouvido o meu lado da história, acreditava. Teresa me mostrou os posts. Li com o estômago embrulhado. Não era só mentira. Era crueldade calculada. Jéssica sabia exatamente onde me atingir. Nas postagens, ela dizia que eu era uma mãe desnaturada, que eu estava destruindo meu próprio filho por ganância, que eu ia morrer sozinha e abandonada. E no final de cada post, ela colocava: orem pela Dona Irene. Ela precisa de ajuda espiritual.
Ela está sendo consumida pela amargura. Dr. Olavo orientou registrar tudo, tirar prints, reunir provas. Ele entrou com uma ação de danos morais na Justiça Civil contra Jéssica por calúnia e difamação. Juntou as capturas de tela, juntou as postagens, pediu indenização de R$50 mil e remoção imediata do conteúdo. O juiz deferiu a remoção em caráter liminar. Os posts foram derrubados, mas o estrago já estava feito. Parte da vizinhança do Batel já tinha lido, já tinha comentado, já tinha formado opinião. Comecei a sentir olhares diferentes quando saía na rua. Gente que me cumprimentava há anos passou a desviar o olhar. A dona da padaria onde eu comprava pão todo dia começou a me tratar com frieza. Um dia, na fila do banco, ouvi duas mulheres cochichando atrás de mim. É aquela ali, a velha que está processando o próprio filho. Dizem que ela é rica e não ajuda ele em nada. Não me virei, não falei nada. Apenas paguei minha conta e saí. Mas por dentro estava desmoronando. Porque quando você é atacada por estranhos, dói. Mas quando você é atacada por gente que deveria te conhecer, que deveria saber do seu caráter, dói de um jeito diferente. Dói mais fundo. Foi numa noite de insônia que tomei a decisão. Não ia mais viver com medo. Não ia mais me esconder. Não ia mais aceitar ser julgada por quem não sabia de nada. Liguei para o Dr. Olavo e disse: quero que você adicione mais um pedido na ação contra a Jéssica. Quero que ela seja obrigada a publicar, nos mesmos canais onde ela me difamou, um pedido público de retratação. E quero que ela pague por isso, não pelos 50 mil. Quero que ela pague com a dignidade dela, do mesmo jeito que ela tentou arrancar a minha. Olavo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Irene, isso vai acirrar ainda mais as coisas. Tem certeza? Respondi: absoluta. Ela cruzou a linha. Agora vai pagar o preço. Olavo aditou a petição. Incluiu o pedido de retratação pública. O juiz analisou e deferiu parcialmente. Determinou que Jéssica publicasse em seu perfil pessoal do Instagram, onde tinha 43 mil seguidores, uma retratação reconhecendo que as acusações eram falsas, sob pena de multa diária de R$1.000. Jéssica recorreu. Perdeu. A obrigação foi mantida. Quando Jéssica recebeu a decisão, surtou. Ligou para minha casa gritando. Teresa atendeu. Jéssica berrava do outro lado. Sua patroa é uma bruxa! Uma bruxa! Ela vai morrer sozinha. Ninguém vai estar no enterro dela. Teresa desligou na cara, mas gravou a ligação. Mandou para o Dr. Olavo. Mais uma prova. Mais um tijolo na construção da defesa. E então aconteceu o pior. Rafael apareceu na porta de casa numa terça à noite. Bêbado, cambaleando, batendo no portão com força, gritando: Mãe, abre essa porta, eu preciso falar com a senhora, por favor. Teresa tinha ido embora. Eu estava sozinha. Liguei para a polícia. Enquanto esperava, Rafael continuava gritando: Mãe, eu estou desesperado. A Jéssica está grávida. A gente não tem dinheiro. Eu vou perder o emprego. Por favor, me ajuda. A polícia chegou 10 minutos depois. 2 policiais militares. Abordaram Rafael. Pediram documentos. Ele estava chorando, descontrolado. Disse que só queria falar com a mãe. Os policiais me perguntaram se eu queria registrar ocorrência por perturbação da ordem. Disse que sim. Eles levaram Rafael para a delegacia. Registraram boletim. Ele foi liberado de manhã. Quando o Dr. Olavo soube, ficou preocupado. Disse: Irene, a partir de agora, você não fica sozinha em casa à noite. Ou você pede para a Teresa dormir aí, ou você vai para um hotel. Rafael está fora de controle. E quando o homem fica fora de controle, a gente não sabe do que ele é capaz. Recusei. Disse que não ia sair da minha casa. Que não ia me esconder na minha própria casa. Olavo insistiu. No final, concordamos em instalar câmeras de segurança externas e um sistema de alarme conectado direto com a polícia. As semanas seguintes foram tensas. Rafael não voltou, mas Jéssica não desistiu. Ela começou a me seguir. Descobri quando estava saindo do mercado e vi o carro dela parado do outro lado da rua. Ela estava dentro, me observando. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso sinistro, ameaçador. Senti um calafrio subir pela espinha. Entrei no carro rápido e saí de lá. Contei para o Dr. Olavo. Ele entrou com pedida de medida protetiva de urgência. Pediu que fosse determinada a distância mínima de 100 metros entre Jéssica e eu.
O juiz deferiu em 24 horas. Jéssica foi notificada. Se descumprisse, ia ser presa em flagrante. Mas mesmo com a medida protetiva, eu sabia que aquilo não tinha terminado. Jéssica era insistente, era vingativa e estava grávida. O que significava que a justiça ia ser mais condescendente com ela, independentemente do que ela fizesse. Foi quando o Dr. Olavo veio até minha casa numa manhã de sábado. Sentou comigo na sala. Tinha uma expressão grave. Disse: Irene, preciso te contar uma coisa, e você não vai gostar. Senti o coração acelerar. Perguntei: o que foi? Ele respirou fundo. A defesa do Rafael está tentando alegar que você sofre de transtorno delirante persecutório, que você inventou tudo isso na cabeça, que não houve tentativa de golpe, que você está paranoica e perseguindo o próprio filho. Eles vão pedir uma avaliação psiquiátrica sua. Fiquei em choque. Transtorno delirante. Estavam tentando inverter tudo, me fazer de louca de verdade. Olavo continuou: é uma estratégia arriscada da parte deles, porque a gente tem a gravação, tem o laudo da doutora Cecília, tem testemunhas, mas eles estão desesperados, e advogado desesperado tenta qualquer coisa. Perguntei: e se o juiz aceitar a perícia? Olavo respondeu: se aceitar, você vai se submeter, vai fazer todos os testes que pedirem, e vai provar, de novo, que é absolutamente lúcida. E quando provar, a estratégia deles vai cair por terra. E vai ficar claro para o juiz que eles estão usando má-fé processual, o que pode inclusive agravar a pena deles. Concordei, mas por dentro estava exausta. Exausta de ter que provar repetidamente que eu não era louca. Exausta de ter que me defender de acusações absurdas. Exausta de lutar contra o próprio filho. A avaliação psiquiátrica foi marcada para 3 semanas depois. Fui acompanhada do Dr. Olavo. O perito era um psiquiatra forense indicado pelo tribunal. Dr. Augusto Ramos, 62 anos, professor da Universidade Federal do Paraná. Homem sério, técnico, que não aceitava pressão de nenhum lado. A avaliação durou 4 horas. Ele aplicou testes de memória, testes de raciocínio lógico, testes de orientação espaço-temporal. Perguntou sobre minha rotina, sobre minha vida, sobre minha relação com Rafael, sobre os fatos que levaram ao processo. Respondi tudo com calma, com clareza, sem emoção exacerbada. No final, ele disse que o laudo estaria pronto em 10 dias. Aqueles 10 dias foram os mais longos da minha vida, porque eu sabia que tudo dependia daquele laudo. Se ele atestasse capacidade plena, o processo seguia. Se ele levantasse qualquer dúvida sobre minha sanidade mental, tudo desmoronava. O laudo chegou. Dr. Olavo me ligou assim que recebeu. Disse apenas: Irene, o laudo é favorável, totalmente favorável. O perito atestou capacidade civil plena, ausência de transtornos mentais, ausência de quadros delirantes. Disse que você é uma das pessoas mais lúcidas e equilibradas que ele já avaliou. Fechei os olhos. Respirei fundo. Pela primeira vez em meses, senti um alívio verdadeiro. Mas então, doutor, Olavo disse algo que mudou tudo. Irene, tem mais uma coisa. O perito fez uma observação no final do laudo. Disse que, na opinião técnica dele, a tentativa de inverter a narrativa e te fazer de louca é uma forma de violência psicológica institucional. E ele recomendou que isso seja considerado como agravante na dosimetria da pena. Aquilo foi a virada. A última peça do quebra-cabeça, porque agora não era só estelionato, não era só falsidade ideológica, era violência psicológica sistemática. E isso, juridicamente, mudava tudo. Com o laudo psiquiátrico favorável em mãos, Dr. Olavo preparou a estratégia final. Não era mais hora de defesa, era hora de ataque. Ele juntou todas as provas ao processo criminal. A gravação original, o laudo da doutora Cecília, o laudo do Dr. Augusto Ramos, perito forense, as movimentações bancárias comprovando o pagamento do laudo falso, os prints das postagens difamatórias de Jéssica, o boletim de ocorrência da perturbação que Rafael causou na minha casa. Tudo. Organizou cronologicamente. Montou um dossiê de 140 páginas. Quando o Ministério Público viu aquele dossiê, a promotora doutora Flávia Guerreiro me ligou pessoalmente. Disse: Dona Irene, raramente vejo um caso tão bem documentado. A senhora fez tudo certo.
Absolutamente tudo. Pode ter certeza de que vou pedir a condenação máxima permitida por lei. A audiência de instrução e julgamento foi marcada para uma terça-feira de manhã, às 9 horas. Fui acompanhada do Dr. Olavo. Cheguei cedo. O Fórum Criminal de Curitiba é um prédio imponente, com corredores longos e silenciosos. Esperei na sala de testemunhas. Meu coração batia acelerado. Às 9h15 fui chamada. Entrei na sala de audiências. O juiz estava sentado na bancada central. A promotora à direita. O advogado de defesa de Rafael e Jéssica à esquerda. E eles, Rafael e Jéssica, sentados no banco dos réus. Quando Rafael me viu, abaixou a cabeça. Jéssica me olhou com ódio mal disfarçado. O juiz, doutor Maurício Lopes, um homem de uns 55 anos, calvo, de óculos, me cumprimentou com um aceno de cabeça. Pediu que eu me sentasse na cadeira de testemunha. Prestei o compromisso legal de dizer a verdade. E então comecei a depor. Falei por quase 1 hora. Contei tudo desde o começo. Os comentários sobre esquecimento, a consulta manipulada, a tentativa de transferência de bens, a gravação, a ação de interdição com laudo falso, as difamações nas redes sociais, a perseguição, tudo. Falei com calma, com clareza, sem chorar, sem dramatizar, apenas relatando fatos. O advogado de defesa tentou me desestabilizar. Perguntou se eu não achava que estava exagerando, se eu tinha certeza de que Rafael realmente queria me roubar ou se ele só estava preocupado com meu bem-estar. Olhei para ele e disse: Doutor, filho preocupado não compra laudo médico falso. Filho preocupado não ri da suposta demência da mãe. Filho preocupado não tenta interditá-la judicialmente. Rafael não estava preocupado comigo. Rafael estava preocupado com meu dinheiro. O advogado insistiu. Perguntou por que eu tinha gravado a conversa escondido. Se eu não achava que isso era desleal. Respondi: desleal é tentar roubar a própria mãe. Gravar para me defender foi legítima defesa. Depois de mim, a doutora Cecília foi chamada para depor. Reafirmou tudo o que havia dito na delegacia. Disse que eu era lúcida, capaz, sem nenhum sinal de demência. Apresentou meus prontuários médicos dos últimos 7 anos. Tudo confirmava capacidade plena. Em seguida, o Dr. Augusto Ramos, perito forense, depôs. Disse que tinha avaliado mais de 200 pessoas ao longo da carreira e que eu era uma das mais equilibradas mentalmente que ele já tinha visto. Disse que a tentativa de me fazer de louca era, em sua opinião técnica, uma forma de abuso psicológico grave. Teresa foi chamada. Contou o que tinha presenciado. Os comentários de Jéssica chamando-me de peso morto. A frieza de Rafael. Tudo. E por fim, Moacir, meu ex-marido, foi chamado. Ele entrou na sala com um andar pausado, olhou para Rafael com uma expressão de decepção profunda e disse ao juiz: Rafael sempre teve um lado frio, desde adolescente. Eu avisei a Irene várias vezes. Ela não quis ver, mas agora não tem mais como negar. Meu filho tentou roubar a própria mãe, e isso, para mim, é imperdoável. Rafael começou a chorar ao ouvir o pai dizer aquilo. Mas não era choro de arrependimento, era choro de quem foi exposto, de quem perdeu. Depois dos depoimentos, o juiz pediu as alegações finais. A promotora doutora Flávia Guerreiro se levantou. Falou por 20 minutos. Disse que o caso era gravíssimo, que revelava um nível de crueldade incompatível com laços familiares, que a tentativa de declarar uma idosa lúcida como incapaz, usando laudo falso, configurava não só crime, mas violência institucional. Pediu a condenação de Rafael e Jéssica a 6 anos de reclusão em regime semiaberto, mais o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$150 mil, além da devolução de todos os bens recebidos, incluindo o apartamento de presente de casamento. O advogado de defesa tentou minimizar. Disse que Rafael era réu primário, que estava arrependido, que Jéssica estava grávida, que uma condenação severa destruiria a vida deles. Pediu penas alternativas. Pediu suspensão condicional do processo. O juiz ouviu tudo em silêncio. No final, disse que a sentença seria proferida em 30 dias. Aqueles 30 dias foram angustiantes. Eu não sabia o que esperar. Sabia que tinha feito tudo certo. Mas sabia também que a justiça nem sempre é justa. A sentença foi publicada numa sexta-feira de tarde. Dr. Olavo me ligou. Disse apenas: Irene, condenação, para os dois.
Senti as pernas fraquejarem. Perguntei: quanto? Ele respondeu: Rafael, 5 anos de reclusão em regime semiaberto, conversíveis em penas alternativas e prestação de serviços comunitários. Jéssica, mesma pena, mas com suspensão temporária por conta da gravidez. Indenização de R$150 mil. Devolução do apartamento. E mais. O juiz acatou integralmente a ação de deserdação. Rafael foi deserdado. Perdeu todos os direitos sobre seus bens, incluindo herança futura. Desliguei o telefone. Sentei no sofá. Olhei para as fotos de Rafael criança na parede. E chorei. Chorei não de tristeza, não de alegria. Chorei de alívio, de exaustão, de fechamento. A sentença transitou em julgado 3 meses depois. Rafael tentou recorrer. Perdeu. A condenação foi mantida. Ele perdeu o emprego na distribuidora de bebidas assim que a empresa soube da condenação. Política interna. Não aceitavam funcionários com ficha criminal. Começou a trabalhar como vendedor autônomo de produtos de limpeza, porta a porta. O salário não passava de R$1.800 por mês. Jéssica perdeu todos os contratos de publi no Instagram. As marcas cancelaram um a um assim que a notícia do processo vazou. Ela tentou trabalhar como esteticista, mas não tinha formação técnica nem clientela. Não conseguiu. O apartamento que eu havia dado de presente de casamento foi penhorado judicialmente. Eles foram despejados. Voltaram para um apartamento alugado de 2 quartos em Colombo, região metropolitana de Curitiba. A mesma região de onde Jéssica tinha vindo. O círculo se fechou. Ela voltou exatamente para o lugar que tanto tinha medo de voltar. Ateu 6. A Terra Arrasada e o Renascimento, de 5.000 caracteres. Os meses seguintes foram de reconstrução. Para mim, reconstrução emocional. Para Rafael e Jéssica, destruição total. E eu acompanhei cada pedaço dessa queda sem sentir pena. Porque quem planta vento, colhe tempestade. Soube por Teresa, que ainda tinha contato com uma amiga que morava perto deles, que a vida de Rafael e Jéssica tinha virado um inferno. O apartamento alugado em Colombo era num prédio antigo, com infiltração e barulho constante. 2 quartos pequenos, sala minúscula, sem garagem. O Corsa que eu havia dado a Rafael foi roubado em menos de 1 mês. Não tinha seguro. Perdeu o carro. Jéssica deu à luz uma menina em agosto. Chamaram de Irene, meu nome. Quando soube, senti uma pontada no peito. Uma menina com meu nome que eu nunca ia conhecer. Mas também senti justiça poética, porque agora, toda vez que Jéssica chamasse a filha, ia lembrar da mulher que ela tentou destruir. Rafael tentou voltar para a área de vendas, mandou currículos para dezenas de empresas, mas a ficha criminal barrava tudo. Continuou como vendedor autônomo de produtos de limpeza, porta a porta. Teve mês que tirou menos de R$1.000. Jéssica perdeu quase todos os seguidores. De 43 mil, caiu para 11 mil. Tentou postar fotos da bebê, mas os comentários eram cruéis. Golpista, interesseira. Ela trancou tudo, mas o estrago estava feito. O casamento ruiu. Teresa contava que a amiga dela ouvia brigas diárias. Jéssica culpava Rafael. Rafael culpava Jéssica. A bebê chorava. Os vizinhos reclamavam. Num domingo de manhã, passei pela rua do apartamento que eu tinha dado de presente. Havia uma faixa enorme. Leilão extrajudicial. Caixas de papelão na calçada, objetos que reconheci jogados como lixo. Não senti prazer. Senti fechamento. Vendi a casa do Batel por R$1.800.000. Comprei um apartamento menor em Ecoville. Moderno, prático, seguro. Com o que sobrou, viajei para Portugal. Passei 1 mês em Lisboa. Caminhava pela cidade, visitava museus, comia bacalhau, conversava com desconhecidos. Sentia que estava viva. Voltei diferente, mais leve, mais inteira. Dr. Olavo virou amigo de verdade. Almoçamos 1 vez por mês. Nunca falamos de Rafael. Ele respeita minha dor sem forçar perdão. 3 meses atrás, recebi uma carta de Rafael. Escrita à mão, letra trêmula. Dizia que estava em terapia, que entendia a gravidade do que fez, que tinha se separado da Jéssica, e pedia para eu conhecer a neta, só 1 vez, para ela saber quem era a avó. Li 5 vezes. Chorei muito, porque dor de mãe não passa. Guardei a carta na gaveta. Não respondi. Ainda não. Porque perdoar, se um dia eu perdoar, será no meu tempo.
no meu ritmo, nas minhas condições. Hoje, aos 68 anos, vivo sozinha. Tenho minha rotina. Acordo cedo, leio jornal, almoço com amigas, viajo quando quero. Não devo satisfação para ninguém. Sou livre. Rafael pode se arrepender, pode mudar, mas isso não apaga o que ele fez. Não apaga a risada de Jéssica. Não apaga o desprezo. Não apaga nada. Se um dia eu decidir conhecer a menina, será porque eu quero. Porque decidi que aquela criança merece conhecer a avó. E merece saber que veio de uma linhagem de mulheres fortes. Mulheres que não se curvam. Mas até lá, vou continuar vivendo. Porque eu mereci viver. Trabalhei 30 anos para construir o que tenho. Sobrevivi a marido traidor, a filho ladrão, a nora maldosa. E ainda estou de pé. Quando olho no espelho, vejo uma mulher de 68 anos com rugas e cabelos grisalhos. Mas vejo também uma mulher que não se deixou vencer, que lutou, que venceu, que se reconstruiu. Aprendi que ser mãe não significa ser otária, que amor sem respeito é prisão, que perdão não é obrigatório, é conquista. E me recuso a morrer carregando a traição de quem eu mais amei. Se você passa por algo parecido, saiba, você não está sozinha, você não é louca, e você tem o direito de se proteger, mesmo que seja do próprio filho, porque no final, a única pessoa que precisa dormir em paz com suas escolhas é você. E eu durmo em paz, finalmente. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa, e clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque a próxima história vai te deixar ainda mais chocado. Até a próxima!